Um bom dia com muita alegria, que a graça de Deus esteja em sua vida, em seu coração e em seu lar. Aqui estamos para mais uma lição, para iniciarmos, a lição. Hoje, domingo, dia 7 de junho, nós temos um título para a lição de hoje, Definindo Anjos no Apocalipse. E a pergunta A: compare e destaque os diferentes tipos de mensageiros a quem os anjos representam. Nós temos aqui Apocalipse 1:20, Apocalipse 10, verso 1 e 5, Apocalipse 11, 1 e Apocalipse 22, verso 8. Todos esses versos nos falam de anjos, alguma ação dos anjos. Primeiro fala sobre o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, nos falam do período das 7 igrejas e cada igreja tinha um anjo. Esse anjo aqui significa a direção da igreja, a autoridade da igreja. E continua Apocalipse 10, de 1 a 5, que fala: vi outro anjo que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Poder, autoridade. Na verdade, os mensageiros, os anjos são mensageiros, a pergunta já diz. Diferentes tipos de mensageiros. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão no céu. Então, cada um veio com uma missão diferente, mas todos mensageiros. Apocalipse 11, 1 diz: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então aqui nós vemos o anjo dando uma ordem para que fosse executada no templo do Senhor. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Então são diferentes tipos de mensageiros que os anjos representam. Tudo para a nossa salvação. Tudo propósito de Deus para a nossa salvação. Os anjos são comissionados para nos abençoar. E eles representam a igreja, o poder, a organização da igreja. E temos muito mais para aprender sobre anjos, tá? A pergunta B diz: que método Deus usa para enviar uma mensagem a todos na terra? Ele enviou anjos, representação de anjos, profecias com anjos nos orientando como mensageiros. Mas quando é para enviar uma mensagem a alguém aqui na terra, quem é que ele envia? Romanos 10, 13 a 15 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como me invocarão como me invocarão aquele? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não são os anjos que vêm pregar, mas aqueles que são enviados somos nós, eu e você. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A nota nos diz que Deus não escolhe anjos que jamais caíram para serem seus representantes entre a humanidade, mas escolhe seres humanos que tiveram a mesma experiência, pessoas que foram provadas, testadas, tentadas, mas venceram pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que estão na luta, na batalha para vencer os seus defeitos. Pode chegar para alguém e dizer: olha, eu também tive essa experiência, eu também era viciado, eu também mentia, eu também roubava, eu também falava mal, eu também transgredia, mas eu aceitei a Jesus e Ele me salvou e Ele me libertou. Então, nós devemos ser colaboradores dos anjos celestiais. Eles estão ansiosos em nos usar, em nos dar a sua voz. Olha só que lindo. Eles nos dão a sua voz para que nós possamos falar e inspirar pessoas. É maravilhoso sermos cooperadores de Deus. Quem os anjos de Apocalipse 14, 6 a 12 simbolizam e qual é a missão deles? Então aqui Apocalipse fala sobre o anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
porque vinda é a hora do seu juízo. Esse foi o primeiro anjo e essa é a primeira mensagem angélica. E o segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E o terceiro anjo seguiu dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, esse beberá o vinho da ira de Deus. Esses são os anjos, de Apocalipse 6-12. O que eles simbolizam? Eles simbolizam as 3 mensagens angélicas. As mensagens finais simbolizam o povo. E qual é a missão deles? Levar a mensagem ao povo, agitar a verdade, mostrar o tempo que vivemos, a necessidade de abandonar o mundo, de glorificar a Deus pela sua vida, dar glória a Deus, de sair do meio da apostasia e não receber o sinal da besta, tá? Agora lá em Mateus 28, 19 e 20, Atos 1, 8, diz que, portanto, ide e fazer discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus. E nós precisamos agora estudar, nos aprofundar nas 3 mensagens angélicas, para que possamos ser representantes desses anjos, levando a mensagem aos que não conhecem ao Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, os anjos são representados como num voo pelo meio do céu, proclamando ao mundo a mensagem de advertência. Contudo, ninguém ouve a voz dos anjos, pois eles simbolizam o povo de Deus que está trabalhando em harmonia com o universo celestial. É que representam esse anjo e o anjo representa esse povo. Eles recebem a inspiração do Espírito Santo. O anjo coloca a voz deles em nós. E nós precisamos proclamar em alto e bom tom, para que as almas sejam salvas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue nos iluminando nesta semana, no estudo desta lição. É o meu desejo e a minha oração. Amém.